separar o joio, vocês podem arrancar também com aquele poeiro de trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo do meu jardim. É bom, né? Grandioso Deus, Pai querido, Pai amado, somos gratos no santo nome de Jesus pelo teu grande amor, pela tua misericórdia, Senhor Deus. E peço que teu Santo Espírito esteja nesse momento me conduzindo na pregação da tua palavra, que a igreja, Senhor Deus, aqui presente, ela seja edificada com essa palavra, Senhor Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Capítulo 13 de Mateus, ele é um capítulo considerado o capítulo das parábolas do reino de Deus. Ele começa nessa parábola do joio e do trigo. No versículo 1 ele diz: o reino dos céus é semelhante a um homem. Aí ele continua no versículo 31, versículo 31 do mesmo capítulo. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Depois ele vai para a parábola do fermento e do mesmo jeito ele repete: o reino dos céus é semelhante. Aí ele continua. Depois ele explica a parábola do joio e volta à parábola do tesouro escondido. No versículo 44 ele diz: o reino dos céus é semelhante. Novamente ele repete: o reino dos céus é semelhante. Em seguida, versículo 45, novamente ele diz, na parábola da pérola: o reino dos céus é também semelhante. O reino dos céus, nessa parábola do joio e do trigo, no versículo 24 do capítulo 13, ele explica a parábola através do joio e do trigo, simbolizando a convivência do bem de pessoas boas e de pessoas ruins. A parábola é explicada simbolizando, através do joio e do trigo, simbolizando as pessoas boas e as pessoas ruins, que elas convivem juntas no mundo, sendo que o juízo final, a separação, será feita no julgamento. Eu já ouvi alguém dizer que essa parábola, ela tratava da igreja, que Jesus estava fazendo da igreja. Mas Jesus aqui, ele é claro, e nós vamos ver quando ele vai explicar a parábola do joio e do trigo, ele é claro, dizendo que está se referindo ao mundo. Ele não se refere à igreja. Mas eu entendo que a igreja está inserida onde? No mundo. A igreja está inserida no mundo. Nós somos santos? Sim. Quando nós nos referimos a separados. Não santos perfeitos, mas santos separados. Mas nós não podemos e não temos essa condição de separarmos a igreja do mundo. Não, aqui é a igreja, aqui é um grupo de pessoas boas, pessoas tementes a Deus, e aqui são pessoas más. Então, nós estamos no contexto do mundo. Nós convivemos, a exemplo dessa parábola, junto com as pessoas ruins. E as pessoas boas estão juntos, sim, no mundo, com as pessoas ruins. Eu faço uma pergunta a vocês. Se Deus chegasse para você hoje e dissesse: você vai poder julgar o mundo por um dia. Quantas vezes você já olhou para alguém e disse: só Deus, misericórdia, essa aí só Deus. Queima Jeová, queima Jeová. E você olhou e disse: olha, essa aí, dependesse de mim, por isso que Deus é perfeito. Deus nunca deu esse poder para nós. Porque senão, nós estaríamos inseridos nesse contexto, quando eles descobrem que havia no meio do trigo e do joio, no meio da plantação do trigo, existia uma planta que não era uma planta boa, que era o joio. Interessante que essas duas plantas, quando elas ainda novas, você não consegue distinguir quem é o joio e quem é o trigo, porque elas são perfeitas, são idênticas. E quando é que o joio é diferenciado, quando você sabe que o joio não é trigo, quem conhece, é quando o fruto ele está amadurecido. Quando a planta ela está amadurecida. Aí sim, você consegue distinguir o joio do trigo
o bom e o ruim. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas, no mundo existem pessoas boas e pessoas ruins convivendo. E o risco do julgamento precipitado é esse justamente. É nós julgarmos sem conhecer a pessoa. Ou julgarmos achando que aquela pessoa, ela não tem jeito. Dependendo de mim. Se eu tivesse o poder de julgar, e eu não tenho o poder. E muitas vezes nós apontamos indiretamente para as pessoas e julgamos e damos o veredito final. Essa presta, essa não presta. E eu? Você acha que uma pessoa mentirosa, ela está em que meio? Uma pessoa que usa de maledicência, ela está em que grupo? Uma pessoa boa ou uma pessoa ruim? A pessoa que usa de mentira, a pessoa que fala coisas que não é uma pessoa confiável, entre aspas, que nós achamos que ela não é confiável. Ela está em que grupo? Existe no meio pessoas desse tipo. E que nem sempre você consegue distinguir qual é a pessoa boa ou a pessoa ruim. E esse é o risco do julgamento precipitado. É você julgar sem conhecer a pessoa diretamente como ela é verdadeiramente. Às vezes você nem conhece a pessoa e você já diz, essa pessoa não me agrada. E eu acredito que eu já contei, essa não é uma história, é um fato verídico, real, aconteceu comigo. Eu estudava em Palmares, fazia 2º grau, eu estava no 1º ano e tinha um rapaz lá no 2º ano. E ele era o bonitão da turma, do pessoal lá, né? Ele era muito simpático, uma pessoa muito extrovertida e ria e brincava e se dava bem com todo mundo. E eu bati no cara e já disse, esse cara não... orgulhoso, um cara metido, aí eu já julguei o cara, já dei o veredito final e dali para frente não quis conversar mais com o cara, não tinha como, né? Isso passou o tempo, depois de uns 2, 3 anos eu vim cair para Recife e na época não existia o TIP, a rodoviária era ali no centro, ali onde, em frente às 2 torres gêmeas, né, aqueles 2 edifícios, era ali a rodoviária. E quando você comprava passagem, você comprava direto na agência e você já comprava com o número, a cadeira numerada, né? Onde tinha os números, tipo avião, né? Os números nos assentos, assim, qual que você ia sentar. E eu sempre gostava de sentar do lado da janela. E eu pedi o número do lado da janela. E eu estou lá, né? Quando eu entro no ônibus, que eu olho quem estava sentado lá, naquela cadeira numerada que eu pedi, o rapaz. Olha, na hora eu travei, que eu olhei assim, eu disse, não acredito não, um negócio desse não. Esse camarada. Aí ele olhou para mim, era noite, ele disse, boa noite, companheiro. Aí ele disse, não, eu sei que eu estou na cadeira, que eu acho que você comprou, que você olhou para mim, mas se você quiser eu posso. Ele disse, não, sai não, pode ficar, eu sento aqui mesmo. Já não quis conversar com o cara, eu sentei do lado dele, mas com raiva. Aí ele começou puxando conversa. Eu não conhecia o cara de jeito, conhecia sim pela escola, mas nunca tive contato com ele. O cara chegou em Palmares, o ônibus saía para Usina de 10 horas da noite, o ônibus chegou daqui de Recife para Palmares de 8 horas da noite. Eu tinha que esperar até 10 horas com fome, o ônibus de 10 horas que ia para a usina. Foi o que esse cara fez? Me convidou para ir para a casa dele jantar. Quebrou. Então esse é o perigo de nós julgarmos as pessoas pela aparência. E isso é o que a parábola está ensinando. O perigo de nós julgarmos as pessoas pela aparência. É você olhar, bater a vista e dizer, julguei. Por isso que Deus é perfeito. Ele não nos dá esse direito de julgar. Nós julgamos, por seres humanos que somos, falhos, e nos achamos, né, muitas vezes é como você dissesse, Deus, deixa aqui, saia do trono que eu vou sentar, e eu vou julgar. Já pensou, se Deus nos desse esse poder de por um dia, podermos julgar o mundo? Já pensou que estrago a gente ia fazer? Estrago entre aspas. Exemplo desses aqui que perguntaram ao homem, né, quer que eu arranque? Eu vou lá e arranco, tudinho. Mas ele disse o quê? O homem... Não, deixe eles lá, deixe que eles cresçam, deixe que eles amadureçam. No tempo certo, onde nós vamos, sim, distinguir quem é o bom e quem é o ruim. Aí sim, nós vamos colher. Mas, por enquanto, deixe eles conviverem juntos. Então, o poder de julgar não está nas nossas mãos. Nós precisamos, com paciência, esperar no Senhor. Porque Ele, no tempo certo, Ele vai julgar. Ele vai separar. Mateus 25, ele começa falando do juízo final. Ele diz que Jesus ele vai separar os bodes das ovelhas. As ovelhas, representando os bons, irão para o descanso eterno, para a direita. E os cabritos, os bodes, se eu não me engano, no versículo 41, ele diz que irão
para o lago de fogo e enxofre, que é o inferno. Então Deus, no tempo certo, não no tempo da gente, Ele vai julgar. E eu conheço uma pessoa muito próxima a mim, que eu amo muito, que diz assim muitas vezes, eu não sei como é isso não, como é que o mal vence o bem, tanto assim, desse jeito, e não, ninguém faz nada, e o mal sempre vencendo, e ninguém faz nada. Mas Jesus aqui, Ele está mostrando e respondendo para mim e para ela. Espere, o tempo não é seu, o tempo é de Deus. Por enquanto você está indignado, está indignada com o que está acontecendo. O mundo, a corrupção, a violência, a maldade imperando no mundo. E você sim fica indignado, não é verdade? E não está errado não. Se você pudesse, se eu pudesse. Pedófilo, bandidos, a corrupção, o povo sofrendo de muitas formas. E você pudesse fazer assim, eu vou dar um jeito nesse mundo. E daria. Mas como? Você tirando pessoas boas e pessoas ruins juntas, você ia tirar o risco, como ele disse aqui, você corre o risco de tirar o joio junto com o trigo. Porque você não está distinguindo quem é joio e trigo. Na parábola, ele está dizendo, olha, você quer arrancar, mas deixe quieto, porque você não sabe o que você vai fazer. No versículo 28, ele, porém, respondeu, o inimigo fez isso, mas os servos lhe perguntaram, o Senhor quer que a gente vá e arranque o joio? Arranque o joio, arranque a planta ruim, arranque, tire a pessoa, separe a pessoa má, ruim, do meio das pessoas boas. Mas como? Quem é que me diz, quem é que me garante que aqui todos vocês são pessoas boas? Quem é que me garante? Agora, já imaginou se eu fosse aqui tirar, não, Eric é ruim, Alessio é ruim, Paulo César é ruim, Mateus é ruim, Juan é ruim, e sair tirando todo mundo. Eu estou julgando, eu estou achando que ele é, mas ele é uma pessoa, pode ser uma pessoa boa, pode ser uma pessoa que... Quem vai dizer, não sou eu, é o tempo, como Jesus está dizendo aqui. No juízo final, no julgamento, quando ele for separar os bons e os ruins, aí sim, ele sim vai distinguir, porque ali, a exemplo do joio e do trigo, vai se mostrar o fruto maduro, vai mostrar quem é o joio e o trigo. E qual é a diferença? Como é que você consegue distinguir o joio do trigo? Porque o joio, o trigo, ele tem uma semente. Dentro do fruto dele tem uma semente. E o joio não tem semente. Então, você só pode distinguir, no caso, e essa parábola, e Jesus contava as parábolas no contexto local, e aqui ele está falando com agricultores, e ele está usando a plantação para dar esse exemplo, um exemplo prático, para nos ensinar coisas do reino, coisas espirituais. Ele está fazendo uma comparação e mostrando, simbolizando o joio e o trigo, pessoas ruins e pessoas mais, convivendo juntas. Convivendo juntas. E nós, o que temos que fazer e o que precisamos fazer e podemos fazer, esperar. Esperar com paciência no Senhor. Porque Ele disse que Ele sim. Ele diz, não arranque, porque ao separar o joio, vocês podem arrancar também com ele o trigo. Versículo 29. Você pode, na ânsia, no desejo de justiça, de vingança, de querer resolver as coisas, você tirar pessoas boas do meio das pessoas ruins. Tudo junto. Tirar tudo junto. Fazer um pacote, isso aqui não presta, volta para cá. E está tudo ali junto. É isso que ele diz nessa parábola. E é esse exemplo que ele nos dá e é o que ele nos mostra. O cuidado que nós precisamos ter com o julgamento precipitado. E ele diz no versículo 30, deixe que cresçam juntos até a colheita. Ou seja, enquanto jovens, eles têm a mesma, são idênticos, são perfeitos. Enquanto jovens. Então, como é que ele vai separar o joio do trigo sem saber quem é o joio e o trigo? Porque a plantação foi de trigo. Mas, durante a noite, eles dormiram no outro dia, quando eles foram lá, estava lá o joio e o trigo. Duas plantas, eles conseguiram ver que eles plantaram o trigo. Aí você diz, mas como é que eles sabiam que era o joio, se não pode, se não tem como, enquanto eles são novos? Porque eles sabiam que tinham plantado. Eles sabiam que tinha uma planta ali que não era a que eles plantaram, mas ela era idêntica. Mas ele disse, e no tempo da colheita, no tempo da separação, no tempo do julgamento, aí sim, ajuntem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado, mas recolham trigo no meio do celeiro. A partir do versículo 37, Jesus ele explica a parábola. No versículo 36, então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa.
E aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do trigo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, que aqui simboliza Jesus Cristo. O campo é quem? É a igreja? É o mundo. A boa semente são quem? Os filhos do reino, são os bons. O joio são os filhos do maligno, são os maus, os ruins, as pessoas perversas. O inimigo que o semeou é quem? O diabo. Ou seja, o diabo, ele coloca no coração das pessoas, é a maldade, elas estão lá, junto com as pessoas boas. A colheita é o fim dos tempos. No julgamento final, no juízo final, aí sim, haverá a colheita. E os ceifeiros são quem? Os anjos. Versículo 40. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem entende, quem está aberto ao entendimento, quem quer realmente e ter paciência, esperar no Senhor, ouça, entenda a mensagem da parábola do joio e do trigo. Entenda o que Jesus está falando. Você não é Deus, eu não sou Deus. O julgamento está com Ele. No final dos tempos, isso aqui não é uma história. Isso aqui é verdade, isso aqui é real. Isso vai acontecer no final dos tempos, no julgamento, no juízo final, quando Jesus voltar. Ele vai separar os bons dos maus. Espere, pois, pelo Senhor, espere. E não faça nada precipitado. Não julgue, não aponte. Espere no Senhor. Você sabe que está convivendo com pessoas que não são... que você não pode ter uma convivência com elas. Com pessoas juntas de você, você sabe quem é, você conhece, e você não pode fazer nada. Desde que Deus, Ele vai fazer o que você está querendo fazer com o seu senso de justiça. Paciência e confiança em Deus. Devemos ter paciência e confiar no Senhor, porque no momento certo, no tempo certo, não no meu tempo, não no seu tempo, Ele vai fazer a separação. O nosso desejo é separar logo, a exemplo daqueles homens que queriam arrancar logo o joio do trigo, só que eles estavam correndo o risco de tirar também o trigo junto do joio. Então, a separação, ela vai ser feita no tempo certo, não no meu tempo, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. A espera pode ser desgastante para nós, muito desgastante, demorado, parece que não vai chegar o tempo. Eu quero resolver logo, mas não esqueça que o tempo é de Deus. Esperar com paciência em Deus, esperar com paciência no Senhor, porque no tempo certo Ele vai fazer justiça. Às vezes nos perguntamos por que Deus permite que o mal prospere, né? Por que o mal prospera? Né? A exemplo do que eu disse à pessoa que eu amo, disse, mas por que o mal prospera? Por que o mal sempre vence? Espere com paciência que no tempo certo Deus vai mostrar quem é bom e quem é ruim. Eu sei que você pode dizer sim, mas até lá Deus vai fazer isso. Porque Deus permite que o mal prospere ou que pessoas injustas pareçam vencer. Realmente, né? Às vezes vê o mal vencendo, né? As pessoas injustas prosperando, se dando bem, né? E você fica indignado. Mas Jesus está ensinando através dessa parábola. Eu vou separar todas essas pessoas. Você pode estar querendo que seja logo, mas o tempo é de Deus. O juízo final, a separação será definitiva e ocorrerá na colheita, no fim dos tempos, quando os anjos recolherão o trigo do celeiro e lançarão o joio no fogo. Deus, Ele é maravilhoso. E os cânticos que nós, principalmente o último, nós acabamos de cantar, antes da pregação, Deus, Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, não tem outro Deus melhor. Ele nos conforta de uma maneira que imaginável. Devemos confiar nos planos de Deus.
versículo 43. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Devemos confiar nos planos de Deus e esperar com paciência. Muitas vezes enfrentamos injustiças ou vemos o mal prevalecer, temporariamente. Deus está no controle. No final, Ele trará justiça. Nossa tarefa é o quê? Confiar no plano de Deus. Ele vai trazer justiça. A nossa tarefa é confiar nos planos de Deus. O joio foi plantado enquanto os trabalhadores dormiam. Isso nos alerta para quê? Para a importância de estarmos espiritualmente sempre atentos e vigilantes. Eles dormiram e o mal foi implantado, o joio, que é o mal, representa o mal, as pessoas más, foi implantada no meio das pessoas boas. Satanás, ele faz isso. Ele planta, ele coloca pessoas, infiltra pessoas no meio dos bons, pessoas más no meio dos bons. E essas pessoas, infelizmente, eu não posso dizer que essas pessoas são irrecuperáveis. É porque tem uma música que diz assim, que pau que nasce torto morre torto. Mas ele diz na música, eu não sou pau, posso me regenerar. Então aquela pessoa que eu olho e julgo, ela pode ser salva, eu não. Entendeu? Às vezes eu julgo uma pessoa achando que ela... Por isso que Jesus disse, os primeiros serão os últimos os primeiros. Não confie. Não se apegue a essa questão de tempo de conversão, não é crédito para você com relação à salvação. É perseverar no Senhor, confiar, esperar sempre. Sempre vigilantes e atentos devemos estar espiritualmente, porque o inimigo ele está à solta. Como 1 Pedro diz, que Satanás, o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, como um leão que ruge, querendo devorar, querendo fazer o mal. Então, por isso que ele diz, sede sóbrios e vigilantes, atentos, sempre atentos às ciladas do inimigo. Até lá temos a chance de continuar crescendo. Até Jesus voltar, ou nós irmos primeiro, até o julgamento, nós devemos sempre continuar crescendo, buscando sabedoria, discernimento e confiando na justiça de quem? De Deus. Porque a nossa justiça, infelizmente, ela é falha. Mas a justiça de Deus, ela é perfeita e ela vai acontecer no momento certo. Espera no Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça e entenda o que Jesus está dizendo. Espere e confie que no tempo certo a justiça vai ser feita. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.